Glória a Deus. Igreja, por bondade, se coloca de pé. Vamos já para a palavra de Deus. Sem ira e sem contenda. Abra comigo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. É uma palavra que ele vai também ao encontro com o Dia das Mães. Também. Ele vai ao encontro da igreja e ele vai favorecer, vai transmitir também sobre o que é o amor de mãe. 1 Coríntios capítulo 13, isso, só segura aí para mim. Senhor nosso Deus, Senhor, nós te agradecemos porque estamos de pé, estamos aqui louvando. Fala conosco, nos orienta em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, isso mesmo. Então, o amor de mãe é isso aqui. Se você um dia não compreende o que é um amor de verdade, então hoje você vai descobrir o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Podemos assentar em nome de Jesus? Vou falar para você, tem coisa que a gente não entende, cara. Tem tantas obras que a gente faz, e muitas das vezes a gente não é reconhecido. E de repente você é pego no laço, e por um momento inicial, às vezes a exaltação vem, não vem de pessoas conhecidas, ela vem de pessoas que me senti muito grato, porque eu percebi que a vontade de Deus, ela prevalece. E quando você se esforça, porque fazer a vontade de Deus, não é todos que conseguem. Mas, se você consegue, Deus está dizendo que você vai estar na onde eu quero que você esteja. Não na onde você quer estar. Quando nós escolhemos lugares aonde nós desejamos estar, o seu reconhecimento vai chegar, só que você não vai estar lá. E a experiência que Deus tem, ela vai vir por uma situação que você menos espera. Por aquele favor que você vai fazer quando você menos espera. Por aquele cumprimento, até muitas vezes você não queria fazer, mas você foi pela obediência à palavra de Deus. Então, elas vão acontecendo por causa de uma palavra que chama-se temor. Há uma parábola que existiu dois servos, dois filhos. O pai pedia para um filho, dizia assim: filho, o pai vai viajar, mas eu preciso que você faça as suas obrigações. E esse filho disse: sim, pai, tudo que o Senhor me pedir, eu farei. E aí o pai foi ao outro filho e disse: filho, o pai vai viajar e eu preciso que você faça essas obrigações. O filho falou assim: pai, eu não vou fazer.
Mas eu não estou mandando recado para ninguém. O senhor sabe, eu não vou fazer porque eu tenho outros compromissos. Não porque eu não quero, pai, porque eu tenho outras coisas. Mas eu não estou mandando recado para o senhor, eu estou falando. Eu já estou justificando. Então, aonde é que nós aprendemos qual é a diferença de obediência e temor? A obediência, a pessoa faz, porque se não fazer, ela sofre penalidades. Ela sofre, a pessoa se torna indisciplinado. Temor é algo maravilhoso. Porque temor a pessoa faz por amor e não pela indisciplina. Ela faz com pureza de coração. E o pai viajou. Está na Bíblia isso aí, não me recordo o capítulo, mas está aqui na Bíblia. Quando o pai chega, o pai pergunta: sim, meu filho. O filho que disse assim, que faria de tudo que o pai pedisse para fazer. Esse não fez. Mentiu, ocultou, não foi sincero. E quando o pai vai a outro filho que foi sincero e disse que não poderia fazer, porque ali tinha uma outra justificativa, tinha outras coisas para ser feito, e o pai insistiu com aquele filho, dizendo: mas filho, por que você não foi fiel à sua identidade? Por que você não assumiu aquilo que verdadeiramente estava no seu coração, não nas suas palavras? Então, temor é algo que não está nas nossas palavras. Temor é algo que está em nossos corações. E aquele homem, o filho, outro filho, quando o pai chega dele e diz: filho, mesmo sabendo que o filho disse que não iria, porque haveria outros compromissos, mas o pai conhece o filho. O pai chama o filho: filho, e eu pergunto para você sobre os compromissos que haveria de ser feito. O filho disse: pai, eu não consegui deixar o Senhor na mão. Eu não tive coragem. Eu falei, mas foram só minhas palavras. Porque o meu coração, o temor foi mais forte. E eu fiz tudo que o Senhor me pediu. E nós aprendemos essa noite que a diferença, temor e obediência, é muito grande. A diferença de servo e amigo é muito grande. Foi por isso que Jesus estava com os discípulos. Jesus disse assim: não vos chamarei-vos de servo, mas a partir de agora, filhinhos, eu vos chamarei de amigos. Lá eu sou reis. Porque o servo, ele só faz o que eu mando. O servo só faz o que eu peço para fazer. Mas o amigo, ele faz sem eu pedir. Isso é temor de Deus. Temor de Deus é quando o amor e o compromisso fala mais forte, fala mais alto. O amor, o temor, ele sempre vai vencer as paixões que o mundo oferece. O temor de Deus, ela sempre vai ser mais forte. O temor de Deus é o Espírito. Por mais que suas palavras disseram
Por mais que as suas palavras poderiam te prejudicar, mas no resultado final, o temor foi mais forte. O amor foi maior. A Bíblia está escrito sobre o apóstolo Paulo, que destrincha a palavra de Deus sobre obediência e temor. A Bíblia está escrito que a igreja de Coríntios era uma igreja que constituía 9 dons espirituais. E por eles ter os 9 dons espirituais, o apóstolo Paulo viu que eles estavam ensoberbecendo por causa dos talentos que Deus havia dado para eles. Existem alguns resumos de alguns estudos que algumas pessoas começaram a se sentir com complexo de inferioridade e outros superioridade. O apóstolo Paulo veio com a palavra sobre o amor, que de nada dessas coisas vai resolver, de nada dessas coisas vai ser útil, de nada dessas coisas pregar bem, cantar bem, falar bem, mas é uma pessoa completamente vazia de espírito. A igreja de Coríntios era uma igreja de talentos, mas era uma igreja vazio de alma. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, esse metal que soa, como nos tempos antigos e como no tempo de hoje, elas são representadas como aquele sino que tem lá na igreja católica. Pastor, eu não estou entendendo, eu já estudei isso aqui mais de 1000 vezes. Por que essa interpretação? Porque na época, aquele sino, ele era tocado para chamar as pessoas para um momento religioso. Mas o apóstolo Paulo observou que ele tocando uma vez uma coisa, ele tem um som, ele tem um barulho, mas se ele tocado várias vezes, aquele já não é mais um som, já é algo irritante, já era algo que atrapalhava o povo. Essa é a interpretação de cantar bem, falar bem, orar bem, mas ser uma pessoa irritante, chato, sem graça. Tem os 9 dons, mas é chata, sem graça, é irritante, é aguado, não tem sabor, é uma pessoa que ninguém quer ficar perto. É como esse sino. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa, ou como sino que toca. Mas um sino com um som, uma ferramenta, em vez de ser bênção, é irritante. O apóstolo Paulo estava dizendo, mesmo com o dom de profecia, conhecendo os mistérios, conhecendo os conhecimentos, mesmo sendo homem de fé, uma mulher de fé, e se não tivesse amor, nada seria. O apóstolo Paulo, ele está explicando. Paulo ensina acerca da superioridade do amor. Por maiores que sejam os dons, se tornam inúteis ao ser humano, se não houver o fruto do Espírito Santo de Deus. Pastor, como é que eu faço
para pregar bem e para eu ser amado pelas pessoas. Paulo estava dizendo que você precisa ter o fruto do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para ter revelação e ser amado pelas pessoas? Você precisa ter o fruto do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para ser amado pelas pessoas e por Deus? Nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo de Deus, porque fora isso, nada seria. O amor, agora aqui no verso 4, há um resumo sobre o amor. O que é o amor de uma igreja? O que é o amor de uma mãe? O apóstolo Paulo diz o seguinte, que o amor é sofredor. Então, não há possibilidade de amar uma obra sem sofrer. Não há possibilidade de amar um cargo sem sofrer. Não há uma possibilidade de amar um projeto, querer o crescimento do projeto sem ter sofrimento. Sem sofrimento não há amor. Então não há. O apóstolo Paulo fala que o amor é benigno. O que significa benigno? Significa bom. O amor é bom. O que é ser bom? O amor é saudável. Quando você ama, você fica saudável. Você não fica ranzinza. Você não fica chato. As opiniões das pessoas não vai ferir você. Porque tem gente que é bom para dar opinião para todo mundo. Mas quando alguém vai dar uma opinião para ele ou para ela, a pessoa acha ruim, não gosta. Porque falta o amor benigno. Falta o amor sofredor. Falta o amor, aleluia, pela obra de Deus. Deus, uma das coisas, no princípio do meu ministério, Deus falou assim, eu vou te exaltar, não vou deixar faltar nada para você, só que tem uma coisa que eu te peço, e de tudo isso que Deus falou, Deus cumpriu e vem cumprindo na minha vida, mas Deus disse assim, que nunca falte humildade na sua cabeça. Eu acho que uma vez a pastora viu alguém, entregou uma profecia para mim, e a outra coisa, Deus falou assim, não vou deixar faltar nada para você. Por isso que eu sou assim, tranquilo. Porque Deus falou, acabou. Porque Ele falou para mim. Não vou deixar faltar. Então quando tem a prova, tem o milagre, tem a justificativa, tem a promessa daquilo que Deus falou. E Ele vai fazer, Ele faz. Mas Ele pede algo para nós. Para mim Ele pediu humildade. Porque Ele já conhece o vaso. O Senhor falou assim, nunca falte humildade na sua cabeça. Não deixa de ser essa pessoa que você é. Então a igreja, quando ela começa a ser exaltada, a igreja de Coríntios, quando Deus começou a exaltar, eles começaram, segundo o estudo, existe também um outro sinal. A pessoa começa a ficar descontente com as coisas de Deus. Foi aqui que o grande problema quase deu separação. Quase. Aonde foi? Jó e a sua esposa. Deus deu fazenda, a esposa de Jó estava lá. Deus deu filhos lindos e bonitos, a esposa de Jó estava lá. Deus deu lindos animais, ouros, a esposa de Jó estava lá. Mas quando o amor deixou de ser sofredor, ela passou a ser uma pessoa descontente. Foi quando Jó disse para ela,
nu eu nasci assim, eu vi o mundo, e nu eu voltarei para o pó. Foi quando Deus falou para a mulher, falou para Jó. Foi quando Jó teve sabedoria para falar para sua esposa: ficaste contente quando eu tinha várias fazendas. Tu estava comigo. Ficou contente quando nós tínhamos vários filhos lindos. Deus me deu e Deus tomou. Então hoje nós estamos só dando uma canja sobre 1 Coríntios capítulo 13. O amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Se fulano tem mais, eu tenho menos. Não deixe esse princípio da inveja, porque vai dar separação. Vai dar separação entre casal. Vai dar separação entre filho. Filho vira as costas, papai e mãe. Esquece que o pai dormiu na rua. O filho esquece que o pai e a mãe virou noite no hospital trabalhando. Mas quando o amor deixa de ser sofredor, se torna agora um amor invejoso. Quando começa, o filho pega uma idade, começa a ver a diferença de classe social. E aí o mundo começa a dominar. A igreja também é a mesma coisa. Falando de membros, falando de obreiros, falando de pastores. A igreja é a mesma coisa. O amor não pode ser invejoso por outro ministério. O amor não pode ser invejoso. Aleluia. Por outras classes sociais. Se o amor foi sofredor quando você não tinha nada, não tinha nem arroz para comer, no meu caso, por exemplo. Quando você não tinha nada, o amor era sofredor, não tinha uma calça, batia uma calça na igreja o mês inteiro. O amor era sofredor, não tinha dinheiro para cortar o cabelo. Mas quando o amor era sofredor, você era mais feliz. Você era crente, você era fiel, você era verdadeiro. A pessoa é uma pessoa diferenciada no temor de Deus. Mas a partir do momento que Deus vai exaltando a pessoa, o complexo de superioridade, como a Bíblia está relatando, que esse espírito entrou dentro da igreja de Corinto, na vida dos irmãos, os irmãos passaram a ser pessoas descontentes. Tem emprego, não está bom, está descontente. Casou, está descontente. Não tinha filho, tem filho. Ficou pior, está descontente. Está descontente. Mudei de igreja, está descontente. Fui para outra igreja, está descontente. Voltei de novo para a mesma igreja, está descontente. Fui para o mundo, está descontente. Apertei a mão do diabo, está descontente. Apertei a mão de Deus, está descontente. Por quê? Porque quando o amor era sofredor, lá eu sou, a pessoa era feliz. Porque não existia um complexo de superioridade. E Deus não está aqui nessa noite para pessoas com sentimento de superioridade. Deus está aqui nessa noite para aqueles que desejam. Aqueles, não é para todo mundo, tem até gente que não é para todos. Deus está aqui nessa noite para pessoas que ainda querem amor sofredor. Amor sofredor é o amor que lhe causa bondade pelas coisas, pela direção de Deus. Então não se torna uma pessoa criterioso, se torna uma pessoa justa, se torna uma pessoa saudável, se torna uma pessoa amável,
se torna uma pessoa amoroso. Segundo a palavra de Deus, o amor não trata com leviandade e não se soberbece. Nas repreensões contidas na epístola, ela fala sobre isso. Ela fala que vemos que os cristãos da igreja de Coríntios eram isso, impacientes, eram descontentes, eles eram invejosos. Eles, quando o amor deixou de ser sofredor, quando a obra, certo, aquilo que Deus deu para dar um ânimo para a pessoa, mas infelizmente aquilo que era bênção, vira maldição, pela mão da pessoa, pela conduta, pela atitude da pessoa. Deus não faz essas coisas, Deus não humilha ninguém, mas a pessoa permite que esses critérios falem mais do que o amor bom de Deus. E as pessoas ficam dessa maneira, se achando a última bolacha do pacote. Segundo o estudo, está escrito aqui, meu Deus do céu, a hora já foi. Quando começa a engatar a primeira aqui, vou finalizar aqui. Gente, queima essa palavra que chama-se interesseiros. Quando o amor, por que se torna interesseiros? Porque é mais fácil colar com alguém que tem. Porque é mais difícil, quando eu preciso de algo, colar com Jesus. Então as pessoas se tornam interesseiros. Existe até interesseiro de talento, de dom. Muitos anos atrás, quando eu fazia a obra de Deus, Deus falava assim: não quero que você ora pessoa por pessoa. E eu perguntei: por que, Senhor? Porque as pessoas são interesseiras. As pessoas não fazem filas por causa da minha palavra. As pessoas fazem filas porque são interesseiras pelo dom. Então era isso que aconteceu na igreja de Coríntios. Pelo aquilo que Deus havia entregado para eles, eles passaram a ser pessoas interesseiras. Então, interesseiras não é só pelo valor financeiro, dinheiro. Pessoas interesseiras era por aquilo que Deus havia entregado, talento, dons espirituais pelas pessoas. E isso fez que elas se tornassem. Então Deus tem algo para entregar para você, finalizando. Mas a palavra que nos traz no nosso coração é que esses critérios não faça uso da sua vida. Não permita que o interesse seja maior e se torne uma idolatria, se torne algo destrutivo em nossas vidas. Continuando aqui, segundo a palavra de Deus, eles também se tornaram pessoas indecorosos, orgulhosos, maledicentes, justamente o oposto de quem se conduz com fé, caráter e amor. Amém? Pastor, o que me leva à luz? Quer ir para a luz? Quer o amor que sofre? Deus tem falado comigo: sofre, meu filho. Ai, mas Jesus, misericórdia.
sofre por amor à minha obra. Mas aí, tô na brecha. Deus pediu, estou fazendo a minha parte. Porque para ir para a luz, 3 requisitos. Finalizo aqui. Fé, caráter com Deus e amor. Falei 1 milhão de vezes sobre o que é o amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbeça. Não se porta com indecência. Você tem que saber a hora de falar. Nós precisamos ter decência uns com os outros. Dentro da igreja, fora da igreja, muito mais ainda. Não busca os seus interesses. Tudo isso aqui eu já falei. O amor de verdade não se irrita. O amor de verdade não suspeita mal. Não duvida da palavra da pessoa. Quando a pessoa manda uma mensagem: pastor, eu não estou bem fisicamente para eu poder estar hoje aí. Então o amor não fala mal. O amor não suspeita mal, dizendo assim: mentira de fulano, está no shopping. A pessoa manda um recado dizendo: pastor, não posso, né? Digamos assim, meu carro quebrou, estava ali, quebrou. Então o amor, ele não é, certo? Ele não suspeita mal. Isso não é amor, isso é leviandade. Está precisando de trava na língua. Não pode ser leviano, suspeitando. Você nem sabe, a pessoa nem sabe, já fala, suspeitando. Não interessa se a pessoa está mentindo ou não. É problema da pessoa. Seja luz. Deus está dizendo aqui: se para o caminho da luz, nós precisamos nos conduzir primeiro, fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. O caminho da luz, fé. Então vamos fazer o ato profético, porque isso precisa acontecer. Se você não tiver fé, a pessoa tem opinião, mas não tem fé. Porque a opinião é quando a pessoa fala assim: eu já dei a minha palavra e eu vou fazer. Você tem opinião, você não tem fé. Você vai fazer e você está, não importa, a pessoa quando está nesse nível, ela destrói o que tiver na frente, por causa da sua opinião. Mas isso não é fé. Fé é aquilo que vem de Deus para ser cumprido. E outra, amor. Sem sofrimento. O sofrimento é o que produz a nata. O sofrimento é o que produz o melhor azeite, que eu e você, muitas das vezes, faltamos. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Chama as crianças para nós, vamos encerrar. Vamos colocar hoje a nossa vida no altar. Vamos nos